temos novos e claríssimos dados que mostram a continuidade da recuperação econômica, a continuidade do sucesso das políticas do Javier Milei para o absoluto desespero de toda a esquerda, queda de inflação para 2,2% mensal, retomada da produção industrial muito forte, aumento salarial muito acima da inflação e da cesta básica, mais notícias sobre cortes e reduções de impostos, queda de pobreza, desburocratização, PIB, tá fantástico. Inclusive, tem umas coisas legais aqui de produção de petróleo, como a Argentina em breve vai passar a Venezuela, o que eu acho poético em vários níveis, mas vamos lá aos detalhes mais profundos do que está acontecendo e por que aqui para vocês estarem melhor situados. Para toda vez que algum socialista vier falando que a pobreza explodiu na Argentina, você pode responder com então, não, inclusive está no nível mais baixo desde 2019. Mas vamos lá. Primeiro, queda de inflação, isso foi anunciado minutos antes de eu começar a gravar aqui praticamente, queda da inflação de janeiro para 2,2% mensal e continua caindo e vai cair mais agora que o crawling peg vai começar a cair, já explico o que é isso. A inflação mensal, isso aqui é o relatório do INDEC, que é o IBGE deles, né, sem fraude, claro. Nós temos aqui todos os componentes da inflação e pela primeira vez que eu lembro, a gente está vendo aqui uma deflação. A gente está vendo queda em vestuário, educação 0,5%, alimentos 1,8%, média 2,2%. O que mais puxou aqui foi restaurantes, hotéis, uma coisa que obviamente as pessoas mais pobres consomem. Então, pessoas mais pobres vão estar mais aqui do que aqui. Então, temos boas notícias. E a gente vê uma queda de patamar muito forte aqui de novo, de 2,3% para mais perto de 2%. Por quê? Aqui a gente, em janeiro, fevereiro, março, ainda tinha o rescaldo da inflação do governo socialista anterior, e conforme tudo foi resolvendo, a inflação caiu para um patamar de uns 4%, e aqui em agosto aconteceu uma coisa que eu fiz um vídeo lá em junho explicando, que foi, finalmente, todos os mecanismos de emissão de moeda foram desligados. Por isso que a base monetária M0 continuou crescendo aqui, teve muita gente reclamando disso, porque ainda tinham alguns dispositivos que precisavam ser fechados. Assim que eles foram fechados, a inflação saiu desses 4% para 3,2%, então você vê que em 2 meses teve uma queda de patamar. E em dezembro teve o anúncio de que o crawling peg cairia de 2% para 1%. O que é isso? É uma desvalorização automática do peso que foi colocada porque sabiam que, mesmo estabilizando as contas, mesmo fazendo tudo, ainda tinha um rescaldo de inflação do governo no passado que ia continuar fazendo uma alta de preços. Então a moeda precisaria ser desvalorizada mensalmente para manter um peg manter um valor em relação ao dólar, para o país não quebrar. Só que o problema desse crawling peg de 2% é que ele força uma inflação mensal de 2% por definição, porque ele está dizendo, olha, eu estou desvalorizando o peso por definição 2% ao mês. Se eu não fizesse isso, o país quebrava, então fazer o quê? Então, todo mundo na prática no comércio argentino hoje está cotizando tudo, eu estou começando a falar espanhol já, em dólar. Então, se um crédito ou se eu vou comprar novos estoques daqui a um mês, eu tenho que fazer os preços agora já embutirem essa desvalorização de 2%. Então eu já tenho que repassar isso adiantado. Então isso força, se um crédito qualquer vai ser feito, ele tem que calcular que o peso vai desvalorizar 2%. Então, no mínimo, isso tem que ser a taxa de juros, mais várias outras coisas, certo? Então, como agora a economia está estabilizando, como as reservas de dólares estão melhorando, como tudo está funcionando, né? Agora eles podem ir reduzindo isso porque a brecha cambial entre o dólar do governo e o dólar paralelo, essa brecha está fechando cada vez mais, e agora eles estão falando que em 2026, muito provavelmente, eles vão conseguir tirar o cepo cambial, que são os controles de câmbio, e colocar uma moeda de livre circulação normal e deixar livre. Depois a gente conversa disso em outros vídeos, eu suponho, mas uma competição de moedas. Então, é razoável a gente esperar, que caísse de quase 3% para em torno de 2%, e eu espero que no próximo mês, aqui em fevereiro, a gente veja alguma coisa em torno de 1,6, 1,7, alguma coisa assim. E na inflação acumulada, a gente tem saindo de 270%, 280%, que era acumulado de 12 meses, para 84%. A queda aqui é muito vertiginosa, porque agora justamente está raspando para fora da base aquele janeiro de 25%, aquele fevereiro de, acho que, não, dezembro foi 25% e depois 20%. Foi duas traulitadas assim, depois fevereiro, março, abril. Quando a gente estiver lá em junho, agora de 2025, ele vai estar calculando isso. Então a inflação acumulada está caindo muito rapidamente, mas enquanto isso, nós estamos vendo, cadê? Aqui eu poderia ter me organizado melhor, exatamente.
aumentos de salários. Esse dado aqui de inflação, esse 117,8 acumulado, ainda era do mês anterior, ok? Mas é o Ministério da Economia argentino falando, olha, vamos lá, índice de salários de janeiro a dezembro, os 24 meses, os 12 meses de 2024, certo? A inflação foi de 118%, a inflação só da cesta básica, que é alimentos, moradia, remédios, essas coisas, foi muito menor, mas a alta de salários foi de 145%. Quer dizer, teve um ganho salarial real de 27% aqui. Cara, eu até fiz um reel sobre isso, que não ficou muito bom, acho que depois eu preciso refazer ele em copinhos. Só imagina o que aconteceria no Brasil se o Lula botasse um aumento de salários real de 27%. Ia ser desfile de petista na rua constantemente. Tipo assim, a Daniela Lima no Globo News ia morrer ela ia ter orgasmos tão fortes seguidos que ela ia falecer ao vivo. Milei vai lá e bota 20%, 27% de alta salarial real depois da inflação. Ninguém se importa. É a prova de que a mídia é desonesta num nível, é incompetente, porque é um misto de incompetência e desonestidade. Assim, isso não ser notícia é bizarro, cara. E não só isso, são vários meses acumulados já de ganhos salariais acima da cesta básica e da inflação. E o resultado disso é, antes da gente continuar nos dados econômicos, vai ter eleição legislativa em 2025. Na Argentina, a Câmara e o Senado são eleitos meio a meio a cada 2 anos. E eu acho que isso é interessante, porque isso cria uma pressão no governo dele arcar com as consequências daquilo que ele fez. É mais incômodo porque você tem eleição o tempo todo. Ok. Se bem que pra quem vive disso também não tanto, né? Porque, por exemplo, é muito difícil você fazer uma preparação e uma organização eleitoral pensando que a cada 4 anos, a cada, sei lá, na verdade 3 anos o mercado inteiro morre. Então é muito difícil você conseguir fazer isso consistentemente. Sabe, pra quem tá de fora é muito difícil, pra quem tá dentro já da política, pra quem já recebe disso e tudo mais, manter inércia é muito fácil. Agora, se você tá querendo se projetar politicamente pra ser renovação, é muito difícil. Então, você tem a cada 2 anos, talvez favoreça a renovação. Cabe a discussão. Não sei, viajei. Agora, o ponto é, eles têm eleições legislativas a cada 2 anos, em que metade das câmaras da Câmara vai para reeleição, e a expectativa das pesquisas está sendo colocada entre qualquer coisa entre 37% e 45% para o Javier Milei. Lembrando, ele teve 26% nas eleições de 2023, quando ele ganhou. Agora, já estamos em 36%. E note como sobe ao longo do tempo, porque, cara, é o efeito disso aqui. É isso aqui sendo traduzido em pesquisa eleitoral. Então, se a inflação vai continuar caindo, os salários continuam subindo, é muito provável que ele esteja lá perto de 45%, 50% dos votos lá em outubro, novembro de 2025 agora, quando vai ter essas eleições. O que significa que ele vai ter um controle do Congresso ainda maior e ainda mais capacidade de implementar reformas, de causar mudanças. E lembrando, a imagem positiva dele tá em 58%, cara. E isso aqui é de uma violência. Tá aí o resultado político disso. E é por isso que a mídia tanto tenta esconder isso, por isso que eu acho que é importante esse tipo de vídeo aqui. Aos dados um pouco mais profundos. Produção industrial. Recentemente a esquerda, acho que semana passada a esquerda pegou pra tirar notícia e falou colapso na indústria argentina e tudo mais. Bom, sim, se você coloca o dado de dezembro, que é basicamente o resultado do governo kirchnerista ainda, sim, vai ser ruim. Agora, quando você coloca só janeiro a dezembro, você tem isso aqui. Isso é a pequena diferença que faz você colocar dezembro ou janeiro dentro desses dados, por causa justamente daquela inflação violenta, e conforme agora os meses vão passando, o resultado vai ficando muito mais claro. Mas vamos lá. Índice de produção industrial. Ok, já era um capote dentro do governo kirchnerista, dentro do governo socialista aqui. O capote continuou conforme o ajuste veio, mas em algum ponto ali no fundo da crise, em março, abril, maio, teve uma retomada e já está muito claramente acima do ponto que o Milei pegou. Se a gente vê puramente... aliás, aqui é um índice, né? Produção industrial, crescimento, ano a ano, 8,4% já. E, de novo,
lá em... Aqui foi março, abril. Quando a gente vem em abril, cara, os dados de 12 meses não vão ser isso aqui em relação a isso. Vão ser isso aqui ou lá em cima em relação a isso. Vai ser um silêncio na esquerda. Importação de bens de capital. Isso aqui é muito importante. E aí os caras... É uma escala logarítmica, ok? Senão o gráfico ia ser ainda mais retardado. Mas... Importação de bens de capital são os maquinários, máquinas, tecnologias, coisas que vão fazer você ser mais produtivo, que foi também o tema do vídeo de ontem, sort of. Então, praticamente dobrou. Então você tem praticamente o dobro de máquinas de qualidade modernas, supondo que sejam modernas, né? Difícil imaginar a pessoa vai importar uma máquina usada, toda cagada, né? Enfim. E o maquinário presume-se muito melhor entrando na Argentina para ser muito mais produtivo. Então, se a gente tem isso aqui de maquinário entrando aqui no fim de dezembro, qual que vai ser o resultado da produção industrial em janeiro, fevereiro, março? Qual que é a tendência aqui, certo? Especialmente agora, lembrando que o imposto país, ou PAIS, o PAIS, que incidia em importações em qualquer transação de dólar, foi abolido em janeiro. Então agora o maquinário vai ficar 5 a 10% mais barato. Claro, não é um... Mas, pô, todo santo ajuda. Crédito em pesos. Retomada forte, que vai impactar na indústria. E crédito em dólares. Simplesmente 4 vezes mais crédito em dólar. E continua subindo. É um negócio assim... Entendeu? Parece o gráfico do Bitcoin aqui nos momentos em que a gente olha. Quando tá ruim, a gente não olha mesmo, espera passar mesmo. Não tem problema, não. Salários, já falei sobre. Outra medida legal, isso aqui foi uma pequena dele, mas eu acho que foi bonitinha, porque também muita gente gostou disso aqui. O Milei basicamente falou o seguinte, olha, você pode agora registrar o seu carro em qualquer província da Argentina, dane-se. Porque o governador da província de Caba, isso aqui é meio chato, ok? Você tem Buenos Aires, que é a cidadezita, que tá aqui na costita, e você tem Buenos Aires, que é o distritão, ok? É um pouco confuso, tipo Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, certo? São Paulo, São Paulo. Mas então, Caba é o distrito, né? Se você registra em Caba, você paga 6% em cima do valor do veículo para registrar o carro. Se você registra em Buenos Aires, vai ser 4%. Ele falou, não, você pode registrar onde você quiser. Não precisa nem provar endereço, bota onde você quiser. Foda-se. Afuera. Então você pode registrar aqui em Misiones, Tucumã ou Jujuy e pagar 2%. Então também, de novo, reduz o valor do carro um pouquinho. E tirou todo o faturamento de carros novos do Kicillof, que é o governador de Caba. Eu acho que foi só isso. Tipo assim, cara, como é que eu quebro o bolso desse cara? Tipo assim, obviamente a gente quer baixar imposto e tudo mais, mas assim, como é que eu prejudico este hijo de puta? Vamos fazer isso aqui. Pronto, eu vai ficar puto, socar uma parede e fico feliz. Pobreza caindo. Isso aqui são estimativas. E aí sempre que a gente posta isso aqui, cara, é mó legal, porque a esquerda sempre fala assim, ah, não, mas é uma estimativa e tudo mais. Sim, você pega todos os dados econômicos de renda e tudo mais, vê como a renda cresceu, vê o que está acontecendo de emprego, geração, tudo, e ok. Então, baseado nisso, baseado nas projeções, no cálculo de pobreza, qual é a pobreza que deveria ser agora? Vai ter uma margem de erro? Vai, pode ser 2% para cima ou para baixo. Mas assim... De novo, imagina se fosse o Lula. Imagina se o Lula causa uma queda de pobreza dessa no Brasil. Você acha que a esquerda ia falar, não, mas é uma projeção, é um cálculo. Não é uma pesquisa ainda 100% feita, né? Porque também você não faz isso continuamente, fica caro pra caramba. É uma projeção, não podemos comemorar ainda o Lula. Não, de novo, cara, você ia ter desfile de petista na rua comemorando isso aqui. O sol tá baixando aqui, agora eu posso erguer a cortina um pouco mais, senão ficar a luz estourada. Vamos lá, isso aqui eu separei porque... é muito ilustrativo do que está acontecendo e em boa parte hoje isso é o meu trabalho e é a parte mais chata, mas que eu queria que vocês entendessem. O Sturzenegger, Sturzenegger, desculpa, eu não sei pronunciar o teu nome 100%, ok? Se eu errei, foi malcito, ok? Pero, ele é o cara, o desburocratizador geral do Milei. É o cara de pega toda aquela papelada afuera, reduz, corta o que ele puder. Ele deu esse exemplo aqui de regulação de fruta na Argentina. Essa pilha gigante era a regulação toda de plantar, colher e vender fruta na Argentina antes. Essa papelada aqui é depois. Como ele explica aqui, você precisava de autorização do governo até para colher. Governo, eu posso colher tal dia? Não, acho que a gente prefere colher amanhã.
A fruta é minha, filho da... Era esse nível de burocrata. Tinha burocrata sobre como tem que ser a embalagem, qual tipo de fruta pode ser exportada, como é que pode ser tudo. Ficou alguma coisa? Você pode falar, não, mas ficou alguma coisa. Claramente o Milei é um comunista. Como é que alguém, só o mais pura cria de Stalin na Terra, poderia deixar algumas paginazinhas assim? Obviamente não é libertário. Gente, tem certas coisas de exportação que exigem algumas coisas de regulação interna sua para que outros países comprem as suas frutas. Então eles tiveram que manter algumas coisinhas. Fala assim, tá bom, é coisa de exportação aqui, tudo mais que os outros países exigem. Beleza, se a gente não colocar isso, ninguém vai comprar as nossas maçãs. Aí fudeu. Então teve que fazer isso. Mas isso aqui é um nível de comunismo que é... o Brasil, francamente, é isso aqui. Fala que, gente, isso aqui é plantar maçã, banana. Precisa dessa papelada toda aqui. Uma pera é um risco para civilização ocidental tão grande que a gente precisa de uma ação humana inteiro para dizer como é que você vai colher a porcaria do mamão. É isso que é produzir na Argentina, que era, né, e tá deixando de ser produzir na Argentina. É isso que é produzir no Brasil hoje. E isso aqui é um imposto, cara. Não é só a carga tributária, sabe? Tipo, o Brasil tem a mesma carga tributária em relação ao PIB do que Estônia, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido. É praticamente a mesma, varia 1% pra lá ou pra cá. Qual que é a diferença? Tem várias. Agora, uma delas é regramento. Você tem que se adequar a tudo isso aqui, todo o tempo, todo o custo que você perde com isso aqui é um imposto. Você tá perdendo tempo. Todo o suborno que você vai ter que pagar para superar algum negócio desse aqui é um imposto. Todo o fato de que grandes empresários vão conseguir passar em cima disso aqui, enquanto o pequeno produtor vai de afueira nisso aqui, é um imposto. Então, quando você desburocratiza isso, quando você reduz isso, cara, você tá ajudando a economia. E isso aqui é o que eu falo de assim, cara, consertar um... E a gente trabalha isso hoje no Gabinete Liberdade. No Gabinete Liberdade aqui é uma equipe nossa que a gente assessora vereadores e agora a gente também está assessorando prefeitos. Você implementar reformas de liberdade econômica numa cidade, cara, é um trabalho de enxada, bicho. Não é que nem abrir um saco de carvão que você puxa o fiozinho lá e acabou. É uma enxadada atrás da outra. Mas vai ter que ficar em fruta uma puta... Vai. Aí depois vai pra minério, depois vai pra porto, depois vai pra transporte de carga, depois vai pra... Aí você fala, cara, mas a lista é enorme. É um porre. Mas tem que ser feito. Só pra vocês terem uma noção do que é o trabalho de ter que ler tudo isso aí, entender, modificar, ver o choro de todo mundo, tudo mais, um por um pra cada coisa, pra facilitar a vida de vocês. Boa parte do meu trabalho hoje é fazer isso que é o backstage, mas enfim. PIB. Projeções, claro, baseados no que a gente tá vendo agora, coloca uma margem de erro aqui e tudo mais. Agora sim, teve um puta capote no primeiro trimestre de 2024. Segundo e terceiro trimestre retomaram isso bem. Quarto trimestre tem uma estimativa de que a variação interanual vai sair no positivo, sendo que esperava-se, na verdade, uma queda de PIB de 3,5%, pode terminar com 0,9%. De novo, é uma estimativa. Eu espero que qualquer coisa entre menos 1 e 1. Agora, o fato tá muito acima de menos 3,5. Agora, bicho... Imagina o absoluto funeral do petismo se eles fecharem 2025 com um crescimento de 7,5% do PIB. Hoje saiu a notícia que baixaram a projeção do PIB brasileiro, acho que de 2,6 para 2,3, qualquer coisa assim. 2 e qualquer coisa. Imagina que ele fecha 3. Se El Ravo vai lá e crava 7, bicho, acabou o papo. Indústria, já falei, né? A alta de produção industrial foi muito boa. E isso aqui, vamos só terminar nisso aqui. A Argentina passou a Colômbia em produção de petróleo. E eu sei que vários de vocês vão ficar... A Argentina produz petróleo? Sim, eles têm uma produção, eles têm umas reservas ali. Tem muito mais potencial que ainda não está sendo explorado. Porque tinha um bando de woke socialista lá que não queria fazer exploração de minérios, porque... mas você vê uma tendência de crescimento e uma tendência de crescimento forte de El Ravo aqui. Só que lhes informo que dentro do RIG, Regimento de Grandes Inversões, existe um grande desconto de impostos dado para investimentos, inversões de grande porte feitos na Argentina.
E a Shell assinou um acordo com a YPF para o desenvolvimento de LNG gás, mas também tem outros investimentos de petróleo. Eu só tô colocando uma manchete só. 50 bilha. 50 bilhões de dólares para entrar em produção de gás na Argentina. Vai entrar em produção de petróleo também, várias coisas, e já está num ponto em que passou a Colômbia, até porque a Colômbia também não para de fazer merda. E vale lembrar, em termos de produção, isso aqui tá um pouco defasado, isso aqui é produção por país. Aliás, fato curioso, sabia que o país que mais produz petróleo hoje no mundo é os Estados Unidos e com o Trump vai produzir ainda mais? Eu tenho quase certeza que todo mundo ia falar assim, Arábia Saudita, mas não. É os Estados Unidos. Mas a Argentina tá aqui em 700, isso aqui tá um pouco defasado, esses dados, tanto que já passou a Colômbia aqui com 770, então ela tá aqui em 700, 800. A Venezuela tá em 900. Não tá muito... Entendeu? Tá começando a perigar. Então a gente encerra com... Pode ser que daqui 2, 3 anos, se a gente fizer uma conta aqui meio... Né, bota 2 anos ali, um cálculo assim bem científico, pode ser que daqui a uns 2 anos a Argentina, do anarcocapitalista Javier Milei, passe em produção de petróleo a Venezuela, que tem o maior reserva de petróleo provados no mundo, porque os caras botaram socialismo lá e destruíram toda a produção de petróleo da Venezuela. Não é poético? Por esse vídeo é isso.